Boa noite, meus queridos e amados irmãos, amigos, visitantes. Nós agradecemos muito a Deus por estarmos em mais este momento, em mais uma live de oração, para agradecermos a Deus, para também colocarmos as nossas súplicas no altar do nosso Deus, que Ele possa nos orientar nestes momentos, que possamos esquecer de tudo que não pertence ao Senhor neste momento. Então somente a palavra do Senhor venha falar poderosamente no nosso coração. Que possamos ser edificados, possamos ser santificados através da palavra. Que possa trazer mudança na nossa vida, possa trazer transformação na nossa vida. É o que nós precisamos. Sempre ouvir a palavra do Senhor e tirar dela algo que seja importante para nós, que faça diferença na nossa vida. Então eu convido os irmãos que comigo entreguem suas vidas ao Senhor, no altar do Senhor, e juntos oremos, busquemos, exaltemos, honremos o nome do Senhor. Então eu convido a todos que orem aí onde você está, coloque seus pedidos, seus agradecimentos, para que Deus esteja também nos abençoando. Oremos. Grandioso Deus, Pai de amor, nosso Deus todo-poderoso, toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a majestade sejam a Ti, Senhor. Que o Senhor receba de nós os nossos louvores, a nossa adoração, ó Pai. Que a nossa vida seja uma vida de comunhão, de busca ao Senhor continuamente, ó Pai. Que o Senhor nos encha cada dia com o Teu Santo Espírito, que possamos nos esvaziar daquilo que não te pertence, daquilo que não te agrada, que o nosso coração esteja cheio do Teu Santo Espírito, ó Pai, que possamos iluminar, ó Pai, outras vidas, que possamos ser usados pelo Senhor, que o Senhor nos use como instrumentos vivos nas Tuas mãos, Senhor Deus, para fazer a Tua vontade que é boa e agradável, Pai. Abençoe poderosamente cada um que está participando dessa live de oração. Que, ó Pai, o Senhor esteja sondando cada coração, que o Senhor esteja, ó Pai, olhando para cada necessidade dos Teus filhos, ó Pai, que o Senhor esteja tocando no mais íntimo dos seus corações, ó Pai, que se algo, ó Pai, que está deixando a pessoa triste, desanimada, Senhor Deus, mas que o Senhor, ó Pai, que com a Tua força, com o Teu poder, ó Pai, com o Teu toque, possa tocar nessas vidas, possa mudar, possa transformar, possa dar ânimo, disposição, alegria no coração e a paz que vem do Senhor, Pai. Obrigada, Deus, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Ensina-nos, ó Deus, a contar cada uma delas, ó Pai, desde as menores. Que o Senhor, ó Pai, nos encha com o Teu amor, ó Deus, a cada dia e que possamos resplandecer a luz do Senhor em nossas vidas. Nós oramos, nós Te agradecemos, Te bendizemos o Teu santo e poderoso nome e em o nome do Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador, o Rei da Glória, é que nós oramos agradecidos hoje e sempre. Amém. Amém. E hoje, então, nós queremos trazer um pouquinho da palavra do Senhor, trabalhando um pouquinho um temazinho que eu escolhi, que diz: é tempo de recomeçar e buscar ao Senhor. E não só hoje, mas em todos os dias que possamos recomeçar, que possamos buscar, renovar as nossas forças no Senhor, renovar as nossas vidas nos caminhos do Senhor, o nosso pensamento, o nosso coração. E aí, nada melhor do que um momento de oração que nós temos para estar em comunhão com o nosso Deus e poder compartilhar um pouquinho com os irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias, quem tiver com sua Bíblia aí aberta, né? Podem buscar em 2 Crônicas, no capítulo 7, um texto bastante conhecido dos irmãos. 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 11 ao 15. E hoje os irmãos vão estar ouvindo bastante alguns versículos. Então, fiquem com suas Bíblias abertas aí para acompanhar a leitura. Diz assim: a aliança do Senhor com Salomão. Assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei.
tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e olha só esse versículo que é o mais importante para prestarmos atenção. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Este texto, ele é maravilhoso, ele fala mesmo ao nosso coração, e Deus, ele pode mandar qualquer coisa para nós. Ele pode mandar chuva, pode mandar gafanhotos, para consumir a terra. Não que Deus é um Deus do castigo, de modo algum. Ele é um Deus de misericórdia, de justiça, é o Deus Todo-Poderoso, que ele tem o poder para fazer o que ele quiser. Mas o que cabe a nós? A nós, como seus filhos, precisamos obedecer e orar e buscar ao Senhor e nos humilharmos na presença do Senhor e também converter daquilo que não está legal, converter dos maus caminhos, porque o Senhor vai ouvir dos céus, vai perdoar os pecados e vai sarar a sua terra. Ele prometeu isso lá atrás, muito lá atrás. E a história é cíclica. Nós vemos que aquilo que já aconteceu muito tempo atrás, há muitos e muitos anos atrás, nós vemos que hoje também vem acontecendo. Quantas coisas ruins temos acompanhado? E ainda mais com essa pandemia. E é isso também que vai entrar um pouquinho na nossa reflexão de hoje. Quando Deus estabelece, então, uma aliança com o seu povo, ele faz mesmo, ele cumpre as suas promessas. Ele estabelece a aliança, ele zela pela aliança, ele quer que essa aliança seja fortalecida e também ele promete. E Deus cumpre tudo aquilo que ele prometeu. Os irmãos devem lembrar das pragas no Egito, né? Com certeza todos conhecem as 10 pragas, mas por que será que elas existiram? Por que foi necessário Deus enviar as pragas, as 10 pragas? Volto a falar, Deus não é um Deus de castigo, Ele é Deus de justiça e de misericórdia, Ele é um Deus todo-poderoso e amoroso para com seus filhos. Isso é muito importante nós entendermos isso, porque muitas pessoas, quando vem alguma coisa ruim, as pessoas reclamam e dizem assim: Deus está castigando, Deus não me ama. De modo algum, de modo algum. Deus nos ama e Ele nos quer bem. E sabe por que Ele enviou as 10 pragas? Porque o povo na época, os israelitas, eles estavam sob o jugo, de Faraó, lá no Egito. E eles estavam sofrendo muito, aquele povo, porque eles estavam fazendo trabalhos muito pesados. E quanto mais Moisés pedia a Faraó para aliviar o sofrimento do povo, aliviar o trabalho do povo, a sobrecarga que estava sobre aquele povo, mais Faraó judiava daquele povo, mais Faraó impunha trabalho em dobro aos israelitas. E Deus havia prometido o quê? A terra prometida. Deus já havia prometido uma terra boa que manava leite e mel para os israelitas. E eles queriam sair de lá, do Egito, para adorar a Deus na terra prometida. Mas Faraó não queria perder aquele trabalho daquele povo, aquele trabalho de escravo, trabalho forçado daquele povo. Então Deus disse que realmente gostaria que o povo saísse de lá. E Deus prometeu que eles sairiam de lá. Diz assim:
aí nós vemos que Faraó mais afligia o povo. Naquele mesmo dia, pois, deu ordem Faraó aos superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo: não tornareis a dar como dantes palha ao povo para fazer tijolos. Vão eles mesmos e colham para si as palhas. Olha só. Então, Moisés ele ficou lá pedindo para que Faraó aliviasse o sofrimento, a sobrecarga de trabalho daquele povo. Mas Faraó, quanto mais Moisés falava, mais Faraó afligia aquele povo. E aí ele disse, né? Não tornareis a dar como dantes palha ao povo para fazer tijolos. Eles deverão ir eles mesmos colher a palha para si. Olha só, quanta tristeza aquele povo passou, quanto sofrimento, quanta angústia, longe daquela terra que Deus havia prometido. E Moisés, mediante tudo que Moisés acompanhou o povo de Israel lá na terra do Egito, Moisés começou a pensar e até questionou Deus. Ele começou a pensar, peraí, mas Deus prometeu, mas o negócio aqui está ficando mais difícil, cada vez mais difícil. E aí? E aí, Senhor? O que o Senhor vai fazer por nós? E aí nós vemos também, lá em Êxodo, no capítulo 5, versículos 22 e 23, olha que interessante. Então, Moisés, tornando-se ao Senhor, disse, olha o questionamento de Moisés ao Senhor. Ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu, de nenhuma sorte, livraste o teu povo. Olha a resposta de Deus a Moisés. Deus sempre tem uma resposta a nós. E precisamos prestar muita atenção nas respostas de Deus para nós. Porque eu já falei muitas vezes, sempre falo, nós às vezes esperamos a nossa resposta, aquela resposta que satisfaz o nosso coração, que satisfaz o nosso ego, mas Deus não vê isso. Deus, ele vai cumprir o propósito dele, a vontade dele na nossa vida. Então, por isso que nós precisamos prestar atenção nas respostas de Deus. E através da palavra, Deus fala ao nosso coração. Às vezes, por pequenas coisas, Deus está falando ao nosso coração, mas nós precisamos aprender a prestar atenção nelas. Então diz assim, versículo 23 e 24. Disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os lançará fora da sua terra. Olha só, agora verás o que hei de fazer a Faraó. Por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os lançará fora da sua terra. Então Deus prometeu que aquele povo sairia daquela terra, encontraria uma terra que manava leite e mel, uma terra boa para aquele povo. E Deus cumpre o que Ele quer, o que Ele promete. Isso é muito importante. E ainda, nos versículos 6 a 8, olha só como Deus vai falando ao coração de Moisés, para acalmar o coração de Moisés e para levar uma palavra de esperança aos israelitas. E hoje nós esperamos também, precisamos de uma palavra de esperança para as nossas vidas. Disse assim então: portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-eis por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito, e vos levarei à terra a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vou-la darei como possessão. Eu sou o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, que pode todas as coisas. E aí, nós vemos então a confirmação da promessa de Deus a Moisés. E
Moisés, ele sempre questionou também, mas como é que eu vou falar para esse povo? Eu sou um homem de lábios impuros, eu não sei falar, eu não sei me expressar, como eu vou fazer? E mais uma vez, olha o que o Senhor fala no coração de Moisés e dá um puxãozinho de orelha em Moisés. Diz assim no capítulo 7 de Êxodo ainda, então nós estamos vendo Êxodo, nós já vimos no capítulo 5, no capítulo 6, agora no capítulo 7, versículo 2. Diz assim: Tu falarás tudo que eu te ordenar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Olha só, e ainda mais, porém, olha o que o Senhor fez. Faraó, ele já tinha na verdade um coração endurecido. Ele já era um homem que era distante de Deus, que não amava o Senhor, que não andava nos caminhos do Senhor, que fazia tudo conforme a vontade dele mesmo, dele próprio. E aí Deus coloca assim: Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Mas Faraó não vos ouvirá, e eu porei minha mão sobre o Egito e tirarei os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito com grandes juízos. E aí nós vemos que todo pecado tem uma consequência, né? Então Deus permitiu que Faraó endurecesse o seu coração para não deixar ir o povo. Mas o Senhor quis mostrar as suas maravilhas, o seu poder, e Deus mostrou àquele povo de Israel que a promessa seria cumprida. Eles sairiam daquele lugar, daquela terra do Egito, para habitar em outra terra que Deus já havia prometido desde Abraão, desde Isaac, desde Jacó. Bom, por várias e várias vezes Deus deu a oportunidade, mesmo assim, de Faraó se arrepender. Vinha uma praga, ele falava assim: não, agora eu vou deixar assim o povo ir. Passava um pouquinho, não vou deixar mais esse povo embora. E veio a segunda, e veio a terceira, e a quarta, até a 10ª praga que nós conhecemos, que foi a morte dos primogênitos. E aí Faraó liberou o povo. Mas quanto mais a gente vê que quanto mais o povo se distancia dos caminhos do Senhor, mais o povo colhe as consequências do pecado. E hoje, né, como eu já havia falado no início, não é diferente. As pessoas estão trocando Deus pelas riquezas, pelos bens materiais, por festas, por prazeres do mundo, por dinheiro, né, por tantas outras coisas que têm distanciado o povo dos caminhos do Senhor. E aí nós vemos que depois a humanidade vem colhendo os frutos daquilo que está sendo plantado. Infelizmente, quase não tem nenhuma diferença entre as pragas e agora que nós estamos vivendo essa pandemia que está assim alarmada aí, está trazendo muito sofrimento a tanta gente, a tantas famílias, a nós, né? Porque nós não deixamos de preocupar, porque nós preocupamos com as nossas vidas, com a vida dos nossos familiares, dos nossos amigos, mesmo daquelas vidas que nós nem conhecemos, nós também sofremos junto com eles, porque não é fácil o que a humanidade está passando. E por isso o tema de hoje eu coloquei, né, a busca ao Senhor. E é tempo de recomeçar. Cada dia é tempo de recomeçar. Não precisa começar o ano para recomeçar. A cada dia nós podemos recomeçar, reinventar, transformar. Aquilo que eu fazia eu posso deixar de fazer. Aquilo que eu não fazia legal eu posso deixar de fazer. Eu posso começar a fazer de forma que agrade ao Senhor. E o povo de Israel, eles eram tão difíceis, apesar de tudo o que o Senhor fez por eles, todas as maravilhas que Deus mostrou, tudo que eles viram, o que aconteceu lá na terra do Egito para Deus tirar aquele povo de lá. O povo é tão duro de coração que quando o povo chegou na terra prometida, no começo é tudo maravilha, no começo tudo tá bom, mas depois o povo começou a se distanciar dos caminhos do Senhor, começou a se envolver com outras pessoas de outras nações,
começou a adorar outros deuses de outras nações que não eram o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. E aí achavam de repente que Deus não faria nada, né? Que Deus não estava olhando, mas Deus olha para nós, Ele sonda os nossos corações, Ele esquadrinha o nosso coração e Ele está vendo tudo o que acontece em nossas vidas e tudo o que acontece na humanidade. E depois das 10 pragas, então, o povo passou por tudo isso, eles viram tamanho livramento, eles passaram a pé enxuto no meio do Mar Vermelho, o povo viu o exército do Egito, né, o exército de Faraó, passar pelo meio do mar e ser engolido pelas águas. Todas as maravilhas que aquele povo viu acontecer, presenciou, mesmo assim, ao longo da história, ao longo dos anos, ao longo dos tempos, o homem vai se corrompendo, os israelitas foram se corrompendo, a fé já não era tão operante mais, eles foram perdendo aquela comunhão com o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. E aí nós vamos caminhando mais um pouquinho e nós chegamos lá em Jeremias, no livro de Jeremias. Lá no capítulo 2 de Jeremias diz assim, vamos ler lá. No capítulo 2, versículos 4 a 8, diz assim: Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: Que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim afastarem, indo após a nulidade dos ídolos e se tornando nulos eles mesmos? E sem perguntarem, onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava e na qual não morava homem algum. Eu vos introduzi numa terra fértil para que comesseis o seu fruto e o seu bem. Mas depois de terdes entrado nela, olha a confirmação de tudo que eu falei, vós a contaminastes e da minha herança fizeste abominação. Os sacerdotes não disseram, onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim. Os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas de nenhum proveito. Olha só, vós a contaminastes e da minha herança fizeste abominação, e fostes atrás de coisas de nenhum proveito. E muitas pessoas estão indo atrás de coisas de nenhum proveito, de nada que edifica, de nada que santifica a alma, que nada que traz a porção espiritual para as nossas vidas, o alimento espiritual para as nossas vidas. E aí nós começamos a imaginar quantas coisas nós deixamos de ter, de nos apropriarmos, porque nós às vezes nos distanciamos do Senhor. Então a busca ao Senhor, ela deve ser feita hoje, agora, hoje é o tempo oportuno. E no capítulo 11 também diz assim, capítulo 11, versículos 1 ao 8, olha só, Jeremias, capítulo 11, versículos 1 a 8, palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo, ouve as palavras desta aliança e fala aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém, dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, maldito o homem que não atentar para as palavras desta aliança, que ordenei a vossos pais, no dia em que os tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo, dai ouvidos à minha voz, e vos farei segundo que fareis segundo tudo que eu vos mando. Assim, vós me sereis a mim por povo, e eu vos serei por Deus, para que confirme o juramento que fiz a vossos pais de dar-lhe uma terra que manasse leite e mel, como se vê neste dia. Então, olha o que Jeremias fala, né? Então eu respondi e disse, amém, ó Senhor. E ainda tornou-se o Senhor
disse: apregoa todas essas palavras nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, dizendo: ouve as palavras dessa aliança e cumpri-as, porque deveras adverti a vossos pais no dia em que o tirei da terra do Egito, até o dia de hoje, testemunhando desde cedo, cada dia, dai ouvidos à minha voz. Olha o que o povo fazia, mas não atenderam, nem inclinaram o seu ouvido. Antes andaram cada um segundo a dureza do seu coração maligno, pelo que fiz cair sobre eles todas as ameaças desta aliança, a qual lhes ordenei que cumprissem, mas não cumpriram. É a história que desde a antiguidade, desde o início da história, nós vemos acontecer. As pessoas não cumprindo a palavra, os mandatos, as ordenanças do Senhor. Isso é muito triste, porque aí vem as consequências que nós temos colhido com doenças, com poluição, com lixo, com falta de água e tudo mais que nós temos sofrido, né, que o planeta tem sofrido e as nossas vidas têm sofrido juntos, né? Então, eu gostaria até de ler aqui uma carta. Essa carta eu já havia lido há muito tempo atrás e sempre me chamou a atenção, sempre ela fala ao meu coração e assim, chama Carta Escrita em 2070, nós estamos no ano de 2020. Há muitos anos atrás nós lemos, nós aprendemos, nós conhecemos a história, conforme eu já coloquei hoje, que o povo sempre se distanciou dos caminhos do Senhor e colheu as consequências. E chegando em 2020, nós nos deparamos com esse vírus, um vírus que é invisível, que não é visto a olho nu, e está causando essa tremenda, está trazendo esse tremendo sofrimento à humanidade. Mas essa carta, eu sempre que eu lia, e desde quando, há muito tempo eu li, eu ficava pensando, nossa, mas 2070 ainda tem muito tempo pela frente. E mal sabíamos que em 2020 teríamos essa pandemia. Mal sabíamos que a humanidade pararia, que todos os países parariam por conta desse vírus. E Deus, Ele toca no nosso coração para que, nós pedimos que Ele toque em nossos corações, que toque no coração daqueles que não acreditam, daqueles que zombam, daqueles que acham que não é nada, que todo mundo tem que pegar mesmo, infelizmente. Muitos acham isso, mas nós temos que clamar ao nosso Deus Todo-Poderoso, porque Ele é poderoso para nos livrar dessa pandemia. Assim como Ele livrou o povo de Israel da terra do Egito, Ele também poderá nos livrar dessa pandemia. E aí eu gostaria de compartilhar essa carta com vocês, para que possamos refletir, para que possamos pensar quanta coisa pode acontecer ainda. Mas quanta coisa o Senhor tem para nós ainda, para nós que somos seus filhos. Então diz assim, a carta: estamos no ano de 2070 e acabo de completar os 50 anos, mas a minha aparência é de alguém de 85 anos. Tenho sérios problemas renais porque bebo pouca água, creio que me resta pouco tempo. Hoje sou uma das pessoas mais idosas nessa sociedade. Recordo quando tinha 5 anos. Tudo era muito diferente, muito diferente. Havia muitas árvores nos parques, as casas tinham bonitos jardins e eu podia desfrutar de um banho delicioso de chuveiro por cerca de 1 hora ou menos, mas mesmo assim demorado, né? Agora usamos toalhas em azeite mineral para limpar a pele. Antes, todas as mulheres mostravam a sua formosa cabeleira. Agora, devemos rapar a cabeça para mantê-la limpa, sem água. Antes, o meu pai lavava o carro com água que saía de uma mangueira. Hoje, os meninos não acreditam que a água se utilizava dessa forma. Recordo que havia muitos anúncios que diziam: cuide da água, só que ninguém ligava. Pensávamos
que a água jamais podia acabar, terminar. Agora, todos os rios, barragens, lagoas, mantos aquíferos estão irreversivelmente contaminados ou esgotados. Antes, a quantidade de água indicada como ideal para beber era 8 copos por dia por pessoa adulta. Hoje, só posso beber meio copo. A roupa hoje é descartável, o que aumenta grandemente a quantidade de lixo. Tivemos que voltar a usar os poços sépticos, as fossas, como no século passado, porque as redes de esgotos não se usam por falta de água. A aparência da população é horrorosa. Corpos desfalecidos, enrugados pela desidratação, cheios de chagas na pele pelos raios ultravioletas, já que não temos a capa de ozônio que os filtrava na atmosfera. Imensos desertos constituem a paisagem que nos rodeia por todos os lados. As infecções gastrointestinais, enfermidades da pele e das vias urinárias são as principais causas de morte. A indústria está paralisada e o desemprego é dramático. As fábricas dessalinizadoras são a principal fonte de emprego e pagam-te com água potável em vez de salário. Os assaltos por um galão de água são comuns nas ruas desertas. A comida é 80% sintética. Pela ressequidade da pele de um jovem de 20 anos parece como se tivesse 40 anos. Os cientistas investigam, mas não há solução possível. Não se pode fabricar água. O oxigênio também está degradado por falta de árvores, o que diminuiu o coeficiente intelectual das novas gerações. Alterou-se a morfologia dos espermatozoides de muitos indivíduos, como consequência, há muitos meninos com insuficiências, mutações e deformações. O governo já nos cobra pelo ar que respiramos, 137 metros cúbicos por dia por habitante adulto. As pessoas que não podem pagar são retiradas das zonas ventiladas, que estão dotadas de gigantescos pulmões mecânicos que funcionam com energia solar. Não são de boa qualidade, mas pode-se respirar a idade média de 35 anos. Em alguns países existem manchas de vegetação com seu respectivo rio, que é fortemente vigiado pelo exército. A água é agora um tesouro muito cobiçado, mais do que o ouro ou os diamantes. Aqui já não há árvores porque quase nunca chove e quase chega a registrar-se uma precipitação. É de chuva ácida. As estações do ano têm sido severamente transformadas pelos testes atômicos e da indústria contaminada do século XX. Advertiam-se que havia que cuidar do meio ambiente e ninguém fez caso. Quando a minha filha me pede que lhe fale de quando era jovem, descrevo o bonito que eram os bosques, a chuva, as flores, do agradável que era tomar banho e poder pescar nos rios e barragens, beber de toda a água que quisesse, o quão saudável que as pessoas eram. Ela pergunta-me: papai, por que acabou a água? Então sinto um nó na garganta. Não posso deixar de sentir-me culpado, porque pertenço à geração que destruiu o meio ambiente ou simplesmente não tomamos conta tantos avisos, não levamos em conta tantos avisos. Agora os nossos filhos pagam um preço alto e, sinceramente, creio que na vida na Terra já não será possível dentro de muito pouco tempo, porque a destruição do meio ambiente chegou a um ponto irreversível. Como gostaria de voltar atrás e fazer com que toda a humanidade compreendesse isso, quando ainda podíamos fazer alguma coisa para salvar o nosso planeta Terra. Extraído da revista biográfica Crônicas de los Tempos. Infelizmente, essa carta, é uma carta projetando, uma carta simbólica projetando a situação do planeta, de nossas vidas, lá no ano 2070. Mas quantas coisas eu li aqui que já acontece hoje e as pessoas parecem não estar nem aí com toda essa situação. Então,
O último texto diz assim, lá em Isaías 55, olha só o que vem para nós. Isaías 55, versículos 6 e 7, para a gente fechar essa reflexão. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Possamos a cada dia voltar a nossa vida, voltar o nosso coração ao nosso Deus, buscar ao Senhor de todo o nosso coração, buscar fazer a vontade do Senhor, ouvir a voz do Senhor, ouvir as respostas do Senhor, estar em comunhão cada vez mais íntima com Ele. Se nós não tivermos o nosso Deus ao nosso lado, nós não seremos nada. Sem Ele nós não somos nada. Sem Ele nada podemos fazer. Que Deus nos abençoe, que essa palavra possa servir para a edificação de nossas vidas. E que Deus continue fortalecendo a nossa fé e a nossa vida espiritual. Amém? E agora nós vamos passar aos pedidos. Vamos lá. A Terezinha Maria Rodrigues está conosco. Boa noite, Terezinha. Beatriz Perde Vieira. nenhuma live, né, Terezinha? Beatriz também está Bia conosco. também, boa noite. Enaide também, nossa fiel escudeira. Quem? Enaide. A Enaide também, como disse a Vera na quarta, né? Nós não a conhecemos assim tão pessoalmente, ela já veio aqui, mas nós agradecemos também muito a participação dela, todas as lives. A Laura também está Laura, conosco. boa noite, Laura. A Terezinha tem um pedido, ela pede por Jaime e Daniel, da farmácia, uma questão de saúde. E ela pede por Fernando também, Certo. saúde. E ela pede também pela sua vida. O Ricardo Menezes, ele pede oração pelos novos projetos que vão acontecer na sua vida, sabedoria e discernimento para tomar a decisão certa que agrade o Senhor. Esses? Ou pode colocar mais um? Pode pôr mais um. A Enaide agradece a Deus pela saúde de todos nós, que possamos estar firmes na rocha que é Jesus. Tá, então eu vou orar por esses três e depois a gente vai trocando as orações aí. Então vamos lá. Grandioso Deus e Pai Todo-Poderoso, nós ouvimos a Tua palavra e nós te pedimos que o Senhor, ó Pai, toque cada vez mais em nosso coração para continuarmos crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Que a nossa vida seja inteiramente do Senhor, que o nosso coração seja tomado a cada dia pelo Senhor, ó Pai. Que o Senhor habite poderosamente em nós, ó Pai. Obrigada, Senhor Deus, pela vida da nossa irmã Terezinha. Continue fortalecendo essa vida, abençoando, derramando as Tuas ricas e poderosas bênçãos, ó Pai. Que ela possa ser cada dia mais confortada pelo Senhor. Que o Senhor derrame a Tua paz na vida dela, o Teu amor. Que ela sinta-se, ó Deus, sempre acolhida pelo Senhor. Que jamais, ó Deus, ela venha se sentir só, venha se sentir desamparada. Mas que o Senhor a fortaleça a cada dia, ó Pai. Que ela possa sentir o toque do Senhor em sua vida, ó Pai. Continue abençoando a sua vida em relação aos seus amigos, ó Pai, que ela tanto tem pedido, ó Pai. Que o Senhor, ó Pai, esteja usando a nossa irmã Terezinha para falar do Teu amor a essas vidas, ó Pai. Nós te pedimos pela vida do Jaime e Daniel, pela saúde deles, Senhor Deus. Continue fortalecendo, abençoando, derramando o bálsamo da cura, Senhor Deus, nessa vida, que ele possa ser restaurado, restabelecido, ó Pai, que o Senhor esteja com ele, ó Pai, e se ele ainda, ó Pai, não teve um encontro com o Senhor, ó Pai, que ele possa, ó Pai, ter esse encontro, que o Senhor esteja tocando e cuidando dessa vida, Senhor Deus. Também te peço pela vida do Fernando, ó Pai, que eu também já tive a oportunidade de conhecer, ó Pai, que o Senhor continue abençoando aquela vida, o seu trabalho, o seu dia a dia, ó Pai, que ele possa ser, ó Pai,
fortalecido pelo Senhor, orientado pelo Senhor, que o Espírito Santo esteja conduzindo aquela vida, ó Pai, guiando os seus passos, ó Pai, guiando os seus pensamentos, ó Pai, que ele possa ser cada dia mais abençoado pelo Senhor, ó Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, quero te pedir pela vida do Ricardo, Senhor Deus, que tem projetos em mente, ó Deus. Quero te pedir que, ó Pai, o Senhor derrame sabedoria, discernimento em sua vida, ó Pai. Se esse projeto, ó Pai, for para a honra e glória do Senhor, ó Pai, que o Senhor esteja aprovando, que o Senhor esteja orientando o seu servo, que ele possa sentir, ó Pai, a resposta do Senhor, ó Pai. Que o Senhor esteja abençoando a sua família, esteja abençoando sua filhinha, esteja abençoando sua esposa, a Ju, ó Pai, nesse novo trabalho também, ó Deus. Continue abençoando, ó Pai, que ela possa ser bem sucedida, que acima de tudo ela possa, ó Pai, usar do seu trabalho, ó Deus, para abençoar vidas, ó Pai. Que aquelas vidas que vão no seu consultório, que possam ter a bênção do Senhor por meio da tua serva também, Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, te agradeço ricamente pela vida da nossa irmã Enaide, Senhor Deus, que está todas as vezes conosco nas lives de oração, em todos os trabalhos. Que o Senhor continue abençoando poderosamente a sua serva lá em Mimoso do Sul, abençoando a sua família, abençoando a igreja de lá, ó Pai, os trabalhos que são desenvolvidos, que eles possam ser alvos das tuas bênçãos diárias, ó Pai. Nós te agradecemos assim com ela, Deus, em relação à saúde, ó Pai, que o Senhor derrame cada vez mais a saúde para nós, ó Pai, porque nós precisamos. Com saúde nós permanecemos mais firmes, ó Pai. Que o Senhor, ó Pai, esteja conosco, ó Pai, cuidando do nosso corpo, ó Pai, livrando-nos, ó Deus, dessa pandemia, desse vírus, ó Pai. Que o Senhor esteja, ó Pai, restabelecendo vidas, restabelecendo os enfermos, ó Pai, cuidando de cada um, ó Pai. Te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem nos feito, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. A Núcia Santos está conosco também. Boa noite, Núcia. A Enaide coloca mais 2 pedidos de oração, pelas famílias e também pelos enfermos. Orar de novo, né? Família e enfermos. A Cleir também está conosco. Boa noite, Cleir. E ela tem Bom, Cleir também sempre participando conosco. Sim. Agradecemos muito pela vida dela. Ela pede oração pelo seu filho Rafael, questão do trabalho emocional, é que ele seja liberto e se renda ao Senhor. Amém. E ela também gratidão pela sua saúde. Sim. E gratidão pelo pastor Davi, Rosângela e toda a família que tem ajudado ela nessa situação. Por enquanto é isso. Tá, então Neemias fará essa oração, então para Enaide, família enfermos, também para Cleir, seu filho Rafael, sua saúde, saúde da Cleir, e também pela vida da família do pastor. Oremos. Santo Deus, ó Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença, Senhor. E Deus, e com toda certeza é o melhor lugar para estarmos, Deus. E nós estamos aqui, Deus, nesse momento, nos colocando em oração, com o coração, Deus, grato por tudo que o Senhor tem feito por nós. Amém. Deus, mas com o coração, Deus, desejoso para que nós possamos aprender mais da Tua palavra, para que nós possamos, Deus, diariamente sermos, Deus, transformados pelo Teu Santo Espírito, Pai. Nos leva, Deus, a sermos pessoas mais íntimas de Ti, ó Pai, pessoas que Te conhecem de fato, ó Pai. Nos ajuda, ó Pai, nós precisamos de Ti. Deus, nesse momento nós colocamos a vida das nossas famílias, ó Pai. Deus, muito obrigado porque o Senhor tem cuidado. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem sustentado, Deus. Sabemos que em cada família existem crises diferentes, Deus, sejam relacionais, financeiras, ó Pai, mas o Senhor, Deus, em sua infinita graça, ajuda e socorre aqueles que te clamam, Deus, aqueles que buscam ao Senhor. O Senhor é um socorro bem presente, Deus, para aqueles que buscam ao Senhor, Deus, em suas necessidades, ó Pai. Continue a sustentar, Deus, e cuidar de nós, das nossas famílias, Deus, das famílias da nossa igreja, ó Pai. Continue, Deus, a estar conosco nesse tempo difícil. Sabemos, Deus, que é uma situação muito diferente a qual já passamos, Deus, mas o Senhor continuará cuidando, Deus, e nos fortalecendo, Deus, sobretudo com uma família que é unida pelo sangue de Cristo, Pai. Deus, nós colocamos a vida da Cleir nesse momento diante do Senhor. Obrigado por essa vida, Deus. Continue a abençoar, continue a sustentar, continue, Deus, a trabalhar nessa saúde, ó Pai. Que sua recuperação, que seus tratamentos, Deus, sejam realizados da melhor maneira possível, Deus,
Deus, através do teu poder, Pai. Deus, nós clamamos também pela vida do seu filho Rafael, Pai. Cuide, Deus, na situação, Deus, que ele tem enfrentado na empresa, ó Pai, no seu trabalho, ó Pai. Continue, Deus, a cuidar, Deus, ó Pai, que em nome de Jesus ele possa entender, Deus, que em Ti há refúgio, que em Ti, Deus, há salvação, no Senhor, Deus, há confiança, Deus. Nós podemos depositar nossa confiança em Ti, Deus, sem o resquício de uma falha, ó Pai, sem a possibilidade do Senhor errar, Pai, porque o Senhor é perfeito em tudo que faz, ó Pai. Em nome de Jesus, que o seu coração seja quebrantado, Deus, e ele possa ter um encontro verdadeiro com o Senhor, Deus, e como consequência sua vida seja transformada, sua família seja transformada, em nome de Jesus, Deus. Nós agradecemos também, Deus, pela vida do pastor Davi, Deus, por toda a sua família. Obrigado, Deus, pelo nosso pastor, que Deus, através do Senhor, como instrumento nas tuas mãos, cuida, Deus, de nós como igreja, nos auxilia, Deus, e nos fortalece. Pai, cuide dessa família em nome de Jesus. Nós oramos, Deus, e te agradecemos. Amém. Amém. Mais algum pedido? Por enquanto, não. Nenhum pedido a mais. Nem no Instagram. Tá. Eu vou estar orando por algumas pessoas que sempre a gente tem orado, né? Tem clamado ao Senhor. Então, eu gostaria de orar pela vida da Cida, recuperação de cirurgia, pela vida da Eliane e pela vida do Newton. Essas 3 pessoas que fizeram cirurgias. Então, que Deus continue abençoando. Também quero orar pela vida da Wanda. Wanda é uma pessoa também conhecida minha, que teve um AVC, está bem impossibilitada. Então, que Deus tenha misericórdia daqueles que estão cuidando e abençoando essas vidas. Quero também agradecer pela minha sobrinha neta, que hoje está completando 2 aninhos, né? Então, eu quero aproveitar e agradecer pela vida da Isabela, né? Que hoje está completando mais um ano de vida debaixo dos cuidados do Senhor. Vou orar por essas vidas, então. Grandioso Deus, Pai querido, Pai de amor, eu te louvo, Senhor Deus, mais uma vez por tudo que o Senhor faz por nós, por mais esse dia de vida que o Senhor nos concedeu, debaixo dos teus cuidados. Te agradeço, Senhor Deus, pelo alimento diário, te agradeço pela nossa família, te agradeço pela nossa igreja, te agradeço, ó Pai, por tudo que o Senhor, ó Pai, tem feito por nós e ainda fará, ó Pai. Quero te agradecer em especial pela vida da Isabela, ó Deus, essa cordeirinha do Senhor, ó Pai, que hoje está completando 2 anos de vida, Senhor Deus, que o Senhor continue abençoando aquela criança, que ela cresça, Deus, não só fisicamente, mas em estatura e graça, ó Pai, na presença do Senhor, nos caminhos do Senhor. Abençoe, ó Deus, a minha sobrinha Suzana, o seu pai Rodolfo, que eles tenham sabedoria dos altos céus para cuidar dessa criança e ensinar sempre os teus caminhos que são retos e verdadeiros. Abençoe também a avó, que é a minha irmã, o seu esposo, ó Pai, a Lena, o João, ó Deus, a Paulinha, aquela família, ó Pai, que eles sejam abençoados. Também te peço por todos da minha família, ó Pai, todos os meus irmãos e irmãs, meus cunhadas, ó Pai, sobrinhos, sobrinhas, todos, ó Pai, pela minha mãe, pela vida dela, pela saúde dela, ó Pai, que todos possam ser alvos das suas bênçãos diárias, ó Pai. Deus Todo-Poderoso, eu coloco a vida da Cida, a vida do Newton, a vida da Wanda e a vida da Eliane nas tuas mãos, Senhor Deus, no teu altar, ó Pai, na recuperação da cirurgia, ó Pai. Nós sabemos que é tão difícil passar por cirurgia, ó Pai, mas nós te pedimos que o Senhor dê forças, que o Senhor dê paz no coração, que o Senhor tire toda e qualquer ansiedade, toda e qualquer preocupação no pós-cirúrgico, ó Pai, que eles possam, ó Pai, viver a cada dia confiantes no Senhor Jesus, que é o médico dos médicos e Senhor dos senhores. Que o Senhor derrame as suas ricas bênçãos sobre essas vidas, que eles tenham uma ótima recuperação na presença do Senhor, ó Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos por tudo, eu te agradeço pela minha vida, pela vida do Neemias, de sua família, te agradeço porque cada dia o Senhor tem abençoado, sustentado, ó Pai, ele está sempre servindo ao Senhor. Te agradeço pela vida do Zé Henrique, da Letícia, continue nos abençoando como família, ó Pai. Nós precisamos do Senhor a cada dia, ó Pai. Sem o Senhor, nós não somos nada, ó Pai. E em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, é que eu oro e te agradeço por tudo, hoje e sempre. Amém. Temos mais um pedido. A Enaide pede pelos cientistas, né, na procura de uma vacina de tratamento.
Então, eu vou pedir para você, Neemias, Certo. orar pelos cientistas, pelos profissionais de saúde, e também eu gostaria de pedir que você orasse pelo nosso teletrabalho, né? Para que Deus dê muita sabedoria, né? Muita orientação, muita paz no coração, para que possamos passar isso logo, vencer isso logo e voltar ao nosso trabalho normal, né? Que Deus esteja nos abençoando. Senhor Deus, nós continuamos aqui, Deus, colocando as nossas petições diante do Teu altar, Pai. Deus, nesse momento nós clamamos, Senhor, pela vida dos cientistas, Deus, e dos demais profissionais da saúde que têm trabalhado, Deus, à procura de uma vacina, Deus. Pai, em nome de Jesus, que, Senhor, Deus, venha capacitá-los, Deus, intelectualmente, para que eles possam, Deus, o quanto antes conseguir, Deus, e descobrir, Deus, uma vacina, um tratamento que seja eficaz, Deus, contra a Covid, Pai. Deus, abençoa também aqueles profissionais, Deus, de saúde, Deus, e os demais que têm trabalhado, Senhor, na frente dessa pandemia, Deus, seja no comércio, Deus, seja nos serviços essenciais, ó Pai, que todos eles possam ver, Deus, experimentar, Deus, o Teu cuidado, Pai, em nome de Jesus, Deus. Nós clamamos ao Senhor, Pai, pela vida daqueles que têm trabalhado, Deus, nós colocamos a vida da Renata, Deus, e demais professores e outros profissionais que têm trabalhado, Deus, virtualmente, Deus. Pai, que em nome de Jesus, Senhor, Deus, dê a eles sabedoria, paciência, ó Pai, posso dar também, Deus, dedicação, para que eles possam trabalhar com excelência, Deus, e com a mesma dedicação do que presencialmente, ó Pai. Pai, que em nome de Jesus, essa pandemia, Deus, se finde em breve, nós clamamos, Deus, pela Tua misericórdia sobre nós, ó Pai, para que nós possamos voltar às nossas atividades normais, ó Pai, o quanto antes. E Deus, quando nós olharmos para trás, nós possamos glorificar ao Senhor, porque com certeza nós aprenderemos, Deus, várias lições valiosas nesse tempo difícil, Pai, e que nós possamos, Deus, sobretudo, sermos pessoas mais tementes ao Senhor, pessoas que confiam, Deus, mais no Senhor, pois Deus, depois dessa toda essa situação, Pai. Em nome de Jesus, nós agradecemos, Deus, e te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tem mais algum pedido? Não. Não? Só então isso. nós vamos orar, agradecendo a Deus por esses momentos e que Ele esteja nos abençoando no final de semana, né? Final de semana. Neemias, você quer dar um recadinho de amanhã? Sim, senhora. Amanhã, 19h30, a gente tem a nossa reunião da UMP pelo Google Meet. E amanhã o nosso convidado é o pastor Leandro, da igreja de Sorocaba, a igreja do Calvário. E domingo, como de costume, Escola Bíblica Dominical, 9 horas da manhã, 19h30 o nosso culto. É isso. Certo? Então vamos orar e agradecer, né? Também. E um pedido que eu acho que a gente tem que estar sempre lembrando, orar pelas igrejas espalhadas, né? Em todo lugar, em todo mundo, por todo mundo, para que a igreja permaneça firme, apesar de não estarmos nos encontrando, que a igreja permaneça unida em Cristo Jesus. Então vamos orar, encerrando assim o nosso momento. Grandioso Deus, Pai de amor, nós colocamos, ó Pai, as nossas vidas, ó Pai, colocamos o nosso coração mais uma vez, ó Pai, diante de Ti, para Te agradecer, ó Pai, e também, ó Deus, para colocar, ó Deus, os Teus filhos, ó Pai, diante de Ti, colocar, ó Pai, as igrejas, ó Pai, diante de Ti, Senhor Deus, que, ó Pai, as igrejas, apesar de estarem fechadas fisicamente, ó Pai, mas que os irmãos, as pessoas possam se unir em oração, possam unir em comunhão com o Senhor, ó Pai, para, ó Deus, buscar ao Senhor em todo tempo, para Te agradecer, ó Pai, para ter uma vida reta diante de Ti, Senhor Deus. Fortaleça as igrejas, fortaleçam os líderes religiosos, ó Pai, que eles tenham a unção do Espírito Santo, ó Pai, e também juntamente com toda a equipe, ó Deus, de trabalho na igreja, ó Pai, na obra do Senhor, ó Pai, que possamos, ó Pai, ser fortalecidos, possamos ser revestidos pelo Teu Santo Espírito, que a luz do Teu Santo Espírito possa, ó Deus, brilhar mais forte em nós, ó Pai, que essa união cristã, ó Deus, possa ser fortalecida pelo Senhor cada dia mais, ó Deus, que a Tua mão esteja sobre todas as igrejas, sobre todos, ó Deus, os eventos religiosos, virtuais, ó Pai, que o Senhor esteja, ó Pai, com a Tua mão poderosa, ó Deus, conduzindo, ó Pai, todo o trabalho, e que tudo o que fizermos, seja em palavra ou seja em ação, que realmente seja para a honra e para a glória do Teu santo nome, Senhor.
Abençoe a programação amanhã da UMP, dos jovens, ó Pai, e também de todos aqueles que participarão, Senhor Deus, que o Senhor esteja edificando cada vida que vai participar, ó Pai, que eles possam, ó Pai, receber, ó Pai, uma porção abençoada do Senhor, ó Pai. Também, ó Deus, na escola dominical, no culto à noite de domingo, ó Pai, que o Senhor esteja usando vidas, ó Deus, para falar o Teu nome, ó Deus, para mostrar a Tua palavra, para apresentar o Teu amor, ó Deus, cada vez mais àqueles que estão assistindo, ó Pai. Fica conosco nesta noite, nos dê um final de semana totalmente abençoado pelo Senhor, cheio de paz, cheio de bênçãos vindas de Ti, ó Pai. Esta é a minha oração, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Senhor, o Rei da Glória. É que eu oro e Te agradeço por tudo e por todas as coisas, hoje e sempre. Amém. Amém. Tem mais nenhum pedido não, né? Não. Então nós agradecemos muito a participação dos irmãos, que Deus continue abençoando cada uma de suas vidas. Amém? Amém. Uma boa noite.